O resultado do sentido material é a limitação. Por Joel S. Goldsmith. Um sentido material da criação espiritual levou a um sentido material de suprimento e, por causa disso, orações são proferidas a Deus pedindo comida, roupa, habitação e abastecimento, enquanto o princípio é que a terra está repleta da glória de Deus, quer ela apareça como legumes, frutas, peixes, pássaros ou outras coisas. Se, em vez de pensarmos que essa abundância tem que ser dividida, nós percebemos que, filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Então, em vez de olhar para as posses dos outros desejando-as, nós viveríamos no entendimento de que, através da nossa consciência, temos acesso ao infinito. Este infinito vai derramar-se espiritualmente em nossa consciência, tomar forma em nossa mente e depois aparecer externamente, como é chamado, de forma material. Um ser humano está vivendo completamente no sentido material do mundo, mas ele não está vivendo em um mundo material, porque ele não existe. Tudo o que existe é o Espírito e a criação do Espírito, sobre a qual a raça humana mantém um conceito materialista. Esta é a experiência do filho pródigo que se afastou da casa do pai, onde tudo era dele por direito divino. Ele saiu para o mundo de limitação, acreditando que ele poderia criar um império próprio. Por um tempo, tais impérios floresceram, impérios nacionais e impérios familiares, mas nenhum deles jamais foi permanente. Se algum deles tivesse sido permanente, agora os descendentes de poderosos e implacáveis governantes do passado provavelmente possuiriam todo o mundo. Na modernidade, as famílias de alguns de nossos gigantes financeiros e industriais construíram impérios comerciais e eventualmente possuem e controlam nações inteiras. Mas todo poder e acúmulo de recursos materiais sempre quebram, porque é algo inerente à situação que provoca isso. Emerson explicou isso desta maneira: os dados de Deus sempre são lançados, e quando a arrogância torna-se muito grande, o império desmorona sobre os seus pés. O que devemos entender é que Deus aparece como homem espiritual, mas nós agora estamos envolvidos num conceito materialista de Deus e do homem. Comecemos pela criação e nascimento, para que possamos ver que o homem não evolui de uma semente. O homem, isto é, o ser individual, tem seu começo na consciência de Deus, expressando-se como amor, alegria, beleza e verdade. Tudo isso entra na mente como o que chamamos de amor, atraindo o homem para a mulher, e essa união capacita a atividade espiritual de Deus a se formar através da mente como amor e através do corpo como uma semente. E ainda devemos reconhecer que houve uma época em que não havia a semente e, portanto, havia apenas a consciência de Deus. Por meio da consciência individual, expressando-se como mente e corpo, a geração seguinte é produzida à imagem e semelhança de Deus, com as características e a natureza de Deus. A criança herda até o nome de Deus e eventualmente se conhece como Eu e se chama Eu, que é o nome do Pai. Quando as crianças aprendem que Deus é realmente seu Pai e que Deus lhes deu seu nome de Eu, de modo que tudo que Eu, o Pai, tem, Eu, o Filho, tem,
Elas crescem sem um sentido materialista. Elas se desenvolvem e amadurecem mostrando a glória que tinham no princípio com Deus, conhecendo somente Deus como seu Pai, seu professor, apoiador, fornecedor, conhecendo apenas a natureza infinita do bem espiritual e aprendendo a deixar isto tomar forma material. Então, não haverá pessoas nascidas para serem artistas fazendo contabilidade, ou contadores tentando ser artistas, ou pessoas nascidas para serem gênios criativos trabalhando em uma fábrica. Por causa da união consciente com Deus, o destino de cada pessoa se cumprirá, e cada um se cumprirá conforme foi planejado no princípio, na mente de Deus. Uma vez que você entenda que Deus é o autor de toda a criação, você saberá que Deus tem uma parte para cada personagem em seu livro e para cada ator em sua obra. Deus deu a cada um o seu próprio destino, mas, a menos que uma pessoa seja ensinada a dirigir-se a cada dia em busca de orientação e direção, ela não saberá qual é o seu destino e estará vivendo em um sentido materialista da vida, onde terá que prover a si mesma. Foi o sentido materialista da vida que produziu a lei da hereditariedade. A única lei da hereditariedade que existe, no entanto, é a lei da herança divina. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de todas as riquezas celestes. Materialisticamente falando, a quantidade e a qualidade, mas espiritualmente existe a totalidade. Espiritualmente existe a unidade. Espiritualmente existe Deus, a consciência. E isso não pode ser dividido ou separado de si mesmo. A totalidade é dada ao Filho, e não apenas uma fração dela. Se você olha para a vida materialisticamente, você não pode entender isso, porque, desse ponto de vista, você vê apenas divisão e separação. E o infinito pode ser infinito e, ao mesmo tempo, individual, é incompreensível para a maioria das pessoas. Feche os seus olhos. Neste momento, feche os seus olhos e perceba que você não está sozinho dentro do seu próprio ser. No silêncio que reina em seu interior, você tem acesso ao infinito. Eu, infinito, fico à porta da sua consciência e bato. Você deve abrir a porta da sua consciência e pedir-lhe que entre. Então, somente então, você tem acesso à totalidade e está em união direta com ela. A mente de Deus agora é sua mente. Todo o seu ser está em Deus, se derramando de dentro e através da sua consciência individual. Mas como há centenas de outras pessoas lendo este livro, que também estão abrindo a porta de sua consciência para o infinito, você pode ver que elas também têm acesso ao mesmo infinito, aquele infinito ao qual Jesus teve acesso quando disse: Eu e meu Pai somos um.